Muitas vezes nós estamos conversando com uma determinada pessoa e ela se mostra incapacitada de entender além do sentido da palavra, o sentido do dicionário. Ela entende a palavra que nós estamos usando, o pensamento, a ideia, o sentido daquela frase, mas não consegue entender o que aquilo mobiliza dentro dela. Ela não consegue mergulhar dentro de si, ela não consegue permitir que os afetos surjam a partir dali. Ela não associa com outras coisas interessantes da vida a partir daquela colocação ou daquela reflexão. Ela fica num plano livre, ou melhor, num plano superficial, num plano manifesto, como nós dizemos em psicanálise. Ela não consegue entrar para dentro dela ou permitir que as ideias, os pensamentos fluam a partir daquilo que ela está escutando. Então, uma pessoa que se mostra bloqueada internamente, uma pessoa que se mostra impedida internamente de ir além. Ela tem uma muralha, um paredão que ela esbarra naquele nível e não consegue ir adiante. Às vezes porque a pessoa não tem uma capacidade de insight legal, ou seja, não consegue tomar consciência a partir daquilo que ela escuta, e não consegue se escutar internamente, não consegue estabelecer um diálogo silencioso, mudo dentro dela, através dos pensamentos que vão surgindo mediante aquilo que ela está escutando do outro, ou porque o insight realmente não existe, ou é pouco, ou diretamente não existe. Tem pessoas que não têm capacidade de insight, isso elas escutam algo e ficam no concreto, no material, ficam exatamente na palavra escrita e não naquilo que a palavra significa dentro dela. Então essas pessoas muitas vezes estabelecem diálogos muito difíceis e você vê muito nas relações de casal alguns impedimentos ou desentendimentos, quando um diz A, o outro entende B, quando o diálogo não flui, a pessoa fica calada em silêncio, olhando o outro, tentando entender o que o outro disse ou quis dizer e não vem nada dentro dela, tem uma espécie de um vazio, ela não encontra representações ou significações internas suficientemente interessantes ou fartas como para poder estabelecer o diálogo a partir daquilo que se mobiliza dentro dela. Então ela fica muito fechada, muito bloqueada, muito impedida de ir adiante, ou porque está muito reprimida, ou porque não tem insight, ou tem pouco insight, como eu dizia antes, ou por proibições internas, proibição de saber, proibição de ter curiosidade em função dos segredos familiares, por exemplo, que são muito comuns, né? Em algumas famílias fazerem segredos e as crianças nascem e se criam meio proibidas de pensarem com profundidade, se atreverem, buscarem, investigarem, descobrirem, porque os segredos funcionam como impedimentos, como mandatos familiares que são internalizados de não investigarem a vida. Por exemplo, quem é adotado e não contam para a criança que ela é adotada, ou quando é filho, não é filha daquele pai, mas de uma outra pessoa da família, ou um conhecido, ou de uma relação anterior da mãe, e assim sucessivamente. Todos os mandatos, os segredos, ou melhor, segredos familiares de alguma maneira funcionam como um impedimento para a criatividade, para a investigação, para o saber em termos gerais. Então, os segredos são também um dos motivos que leva a que a pessoa não consiga aprofundar o pensamento, não ir além, proibições que de alguma forma ela teria que fazer rupturas muito intensas para aprofundar, e na maioria das vezes a pessoa não se sente com condições, não se sente autorizada internamente a fazer esse tipo de coisa. Consequentemente, ela fica num plano muito superficial, porque se aprofundar descobre. As metáforas que se usam, eu frequentemente uso muitas metáforas, eu gosto muito de usar metáforas. Essas pessoas têm muita dificuldade de entender as metáforas, que tem um simbolismo muito grande através daquilo que a gente diz, ou seja, né, quando se usa uma metáfora, o que nós estamos falando não é exatamente aquilo que nós estamos dizendo, mas o que nós falamos mobiliza ou representa dentro do sujeito. Então, essas pessoas que são muito matemáticas, muito concretas, 2 mais 2 é 4, não pode ser outro número qualquer, é 4, ponto final, pau, pau, pedra, pedras. Esses ditados, de alguma forma, traduzem um pouco a forma de funcionar dessas pessoas. Voltando para a relação de casal, a relação entre pais e filhos, às vezes até a relação entre amigos, quando o sujeito tem essa modalidade de funcionar psíquica, se estabelece um entrave muito grande no diálogo, na continuidade, na cumplicidade que o casal tem que ter em alguns aspectos para poder
ir adiante ou poder ter segredos entre si, ainda que não seja nada demais, mas que está segredos da relação de amor, da relação do crescimento, da caminhada do casal, que nós chamamos de cumplicidade, tudo isso passa de alguma forma desapercebido, fica de fora da relação, porque o sujeito é incapaz de alguma maneira de entender isso com profundidade. Então fica uma relação muito seca, muito árida, com pouca capacidade simbólica, e isso normalmente ou habitualmente traz complicações bastante grandes. Um sempre se sente não compreendido, digamos assim, a conversa não vai até o fundo, não chega onde deveria chegar em condições normais. Bom, esse é o nosso vídeo curtinho de hoje sobre o sentido da palavra e com exemplos das relações de casal. Um abraço e até o próximo vídeo.